Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de gestão, vendas e liderança. E hoje é um prazer estar aqui no Entrevista Venda Mais, entrevistando uma figura que é lá do sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul. Encontrei ela num evento em Porto Alegre, a gente já tem conversado bastante por e-mail. Eu tenho uma história muito legal, muito bacana, uma história bonita de vida, uma história de superação. Eu gosto de compartilhar essas histórias porque a gente aprende sempre alguma coisa que a gente pode utilizar na nossa própria vida, a gente sai reforçado, energizado e mais motivado. Então, é um prazer para mim hoje conversar com a gaúcha, Lia Flor. Oi, Lia, tudo bem? Queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal aqui da Venda Mais. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Lia Flor, eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um brinde, eu brindo vocês, um mate bem amargo. Prazer estar com você, Raul. Muito bem. Para quem está nos ouvindo no podcast, não está vendo a imagem, porque isso aqui é o áudio da gravação, mas ela está com sua cuia de chimarrão ali, típica, está com as suas flores na lapela, está tudo pronto. Lia, você estava me contando, quando a gente estava em Porto Alegre, a gente se encontrou, você estava me contando um pouquinho da tua história, como você começou, e você começou bem pequena já vendendo e já começou a ter muito sucesso. Essa é uma pergunta que sempre nos fazem. Raul, o vendedor nasce pronto, né? Eu sempre respondo que algumas pessoas têm claramente um talento natural para isso, mas que também precisam desenvolver esse talento porque também não evoluem. Da mesma forma, algumas pessoas que talvez não tenham tanto talento assim, podem melhorar um pouquinho. Então, eu queria que você comentasse, primeiro, um pouquinho de como você começou, e segundo, como que você foi melhorando com o passar do tempo, apesar de todo esse teu talento, como é que você foi aprimorando esse teu talento? Olha, alface, repolho, tempero verde. Era assim, aos 8 anos de idade, que com um carrinho de mão que meu pai fez, ele fez de madeira. Naquela época se usava carrinho de mão de madeira. Aí ele colocava naquele carrinho de mão todos os temperos que ele plantava. Ele plantava repolho, alface, beterraba, milho verde, e eu colocava naquele carrinho de mão. Ele fez um carrinho pequeno para mim, e lá saía eu pelas ruas do bairro que eu morava, aos 8 anos de idade, vendendo verdura. Aí eu batia nas casas. Ô, de casa, quer verdura? Aí as pessoas olhavam, eu miudinha, pequenininha, vendendo verdura. Aí as pessoas diziam assim para mim, ó, mas tu não estuda? Eu digo, eu estudo de manhã e de tarde eu vendo verdura, porque eu quero ter o meu dinheirinho. E foi assim que eu comecei aos 8 anos de idade vendendo verdura de porta em porta. Eu gostava tanto do que eu fazia, eu amava tanto o que eu fazia, que eu ficava eufórica para que chegasse o horário, que terminasse as aulas, e aí eu ia preparar, ia para casa e ia preparar meu carrinho de mão. Passou-se um tempo, e eu aproveitei que os clientes gostavam demais do meu trabalho, do meu atendimento, porque eu ia com o carrinho cheio e eu voltava com o carrinho vazio. Vendia tudo, tudo. Era muito legal. Aí a minha mãe, ela pintava panos de prato. Isso mesmo, pano de prato. O que eu fiz? Comecei a colocar panos de prato para vender juntinho. Botava dentro de um saco plástico os panos de prato e comecei a oferecer. Acreditem, eu vendia tudo. Aí a minha mãezinha, começou a fazer guardanapos de crochê, pintados. Naquela época se fazia muito esse tipo de guardanapo. E aí, o que eu fiz? Comecei também a vender guardanapos junto com os panos de pratos
e as verduras de porta em porta. Gente, a minha mãe não dava conta de fazer panos de prato, guardanapos. Era muito bom. E era dessa maneira que eu ganhava o meu belo do meu dinheirinho. E eu guardava. Naquela época, nós tínhamos uma coleção de enciclopédias. Minha mãe sempre nos incentivava muito a ler. E eu pegava meu dinheiro, colocava no meio das enciclopédias. Eu adorava aquilo, adorava folhear as enciclopédias para ler e lá encontrar o meu dinheiro. Era bom demais. Eu até me emociono de tão encantador que era. Que legal, muito bacana essa história. E Lia, me conte, fiquei com uma dúvida. Primeiro, como que funcionava a divisão do dinheiro? Teu pai e tua mãe te deixavam ficar com todo o dinheiro ou você dava uma parte para eles? Eles deixavam ficar com todo o dinheiro. Eles achavam que como eu era muito esforçada e a iniciativa tinha sido minha, porque eu me ofereci, eu disse para o meu pai, pai, eu quero que o senhor faça um carrinho de mão. Poderia pedir para qualquer coisa, né? Para botar numa cesta. Mas eu gostava de carrinho de mão. Tanto é que esse carrinho de mão é o meu mascote. Onde eu vou nas minhas palestras, eu levo o meu carrinho de mão. Porque eu tenho muito orgulho da minha história. Uma história de luta e superação. Inclusive, meu pai começou a matar porco. Lá ia eu fazer, sabe o quê? Vender linguiça, torresmo, junto no meu carrinho de mão. Isso mesmo! Quando o pessoal pedia muita carne, muita banha que se vendia também, aí eu pedia para o meu irmão e eu dizia para ele, eu vou te dar uma comissão para te me ajudar. E era muito legal, mas eu ficava, Raul, com dinheirinho para mim, até porque eu sempre fui muito vaidosa, desde muito pequena, e aí eu comprava as minhas vaidades com esse dinheiro. E era assim. Muito bem, muito bem. E você, como criança, como que você fazia para fidelizar teus clientes? Porque você me contou que, com o passar do tempo, você quase começou a ter aqui uma carteira de clientes, né? Eles já sabiam que você ia passar, você já sabia o que eles gostavam, quer dizer, como que funcionava isso? Incrível, incrível. Olha só, Raul, eu sempre fui muito sorridente. Aí eu batia nas casas já com um sorriso, porque essa também é minha marca. Não só por me vestir como gaúcha, por onde eu vou, mas a minha marca, desde muito pequena, era o sorriso. Acredito eu que quando tu chega num ambiente já sorrindo, tu abre as portas. Aí eu batia a palma, bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Lia, eu estou vendendo verdura, mas na verdade, muitas vezes eu chegava assim, olha, alface, repolho, tempero verde. O pessoal já conhecia a minha musiquinha que eu criei. Aí, sempre sorrindo, né? Eu pegava e anotava. Eu tinha uma caderneta, naquela época se usava muito caderneta. E eu anotava naquela minha caderneta. A Dona Maria, da rua tal, o seu João, da rua tal, o seu Maurício, tinha o seu Maurício, que ele era muito fiel a mim. Um dia, uma senhora, Dona Guilhermina, ela disse assim para mim, continua assim, continua atendendo com essa alegria, com esse sorriso, porque a gente vê que tu gosta daquilo que tu faz. E aí, essa mulher me incentivou. Aí ela dizia, tu tem um sorriso muito bonito e tu vai vencer na vida. E eu venci, e eu superei todos os meus desafios. Com as vendas, Raul. E assim, eu fidelizei uma carteira de clientes. Eles compravam tudo que eu oferecia. Eu oferecia verdura, compravam.
Eu oferecia meus guardanapos, pano de prata, eles compravam. Mesmo que não precisassem. Incrível isso! Era muito legal. Tinha cliente que dizia para mim, eu não preciso de pano de prata de novo, mas eu vou comprar porque tu é muito querida, pequenininha, com essa simpatia. E é isso, é o brilho no olho, é o encanto, é a maneira de falar. Eu conquistava, eu acarinhava, eu encantava os meus clientes. E era assim que eu fidelizei os meus clientes, com o meu atendimento. Muito bem, Lia, muito bem. Tem várias lições aí. Já partindo da questão, até, por exemplo, uma coisa que a gente defende muito na Venda Mais, é essa questão da venda adicional. O cliente comprou uma coisa de mim, o que mais eu posso vender para ele? Aproveitando o momento, aproveitando o relacionamento, excelente forma, não só de você vender mais, mas também de você agradar mais os clientes, porque os clientes se sentem mais bem atendidos, você tem mais opções, etc. Então, olha, você já era, né, era menina, era pequena, já era tal empreendedora, e aí vem toda a parte, né, de encantar, de sorrir, de estar sempre de bom humor, de estar ali para, como você falou, acarinhar. Carinho é outra palavra que a gente tem usado muito na Venda Mais, porque a gente trabalha muito no ramo, né, um ramo mais duro, que é de vendas business to business. Então, são empresas, corporações, você está negociando descontos, grandes contratos. E uma das coisas que a gente sempre tem dito e reforçado é nunca esqueça o lado humano da venda, o lado do relacionamento, e que as pessoas hoje estão muito carentes. É impressionante como as pessoas, elas estão precisando de um abraço. A gente tem falado muito sobre isso. O pessoal está muito, né, em Excel, em número, e isso é importante. Eu defendo muito isso também, de você ter processos, de ter sistemas, mas ao mesmo tempo também, se puder dar um abraço, geralmente melhora muito. Lia, eu queria acelerar um pouquinho, porque alguns anos depois, teve um momento muito marcante na tua vida, que eu acho que foi um momento, inclusive, dignado, um momento total de superação, um momento que foi, naquela época, deve ter sido muito triste, deve ter acontecido muito duro, mas, ao mesmo tempo, também te deu muita força e também foco. Se você me permitir, se você pudesse compartilhar um pouquinho com isso, claro, se for assim uma coisa muito sensível, você preferir não falar, sinta-se, por favor, à vontade, mas se pudesse, acho que talvez outras pessoas tenham passado por isso e também possam usar, né, os teus ensinamentos, a tua experiência e a tua energia para também superar isso ou poder ajudar uma pessoa próxima deles que está passando por isso. Não sei, então, se você se sente à vontade de comentar ou não. Assim, ó, Raul, aos 21 anos, eu fiquei viúva com um filho de 2 dias nos braços. Meu esposo faleceu de um acidente e os últimos 15 dias da minha gravidez, eu passei dentro de uma UTI no hospital. E foi muito, mas muito difícil para mim. Imagina uma guria de 21 anos ficar viúva com um filho de 2 dias nos braços. Mas foi isso que fez com que eu me inspirasse. Foi isso que fez também com que a minha garra, não só de mãe, mas de vencedora que eu sabia que eu era, foi isso que me impulsionou a me dedicar cada vez mais à carreira de vendas. E principalmente de vendas diretas. Porque eu nunca abri mão de amamentar. Então eu queria amamentar meu filho e ganhar o meu dinheiro. Porque eu fiquei com alguns compromissos para honrar. E foi a venda direta originada na minha infância, batendo de porta em porta, e eu voltei a trabalhar com vendas diretas. Então, aos 21 anos, viúva, com um filho de 2 dias nos braços, eu peguei e me apresentei numa empresa de vendas diretas. Fui recrutada de imediato por causa do meu carinho com as pessoas. Me recrutaram
E eu comecei a fazer reuniões, a bater de porta em porta novamente. Aí eu deixava meu filhinho com a minha mãe, ia nas ruas, batia de porta em porta, oferecia o produto, fazia também reuniões e vendia. Raul, em 6 meses, eu me tornei a campeã de vendas no Rio Grande do Sul. Foi para arrebentar, porque eu acho que tudo que a gente faz com carinho, com dedicação, com amor, mas principalmente com foco no cliente, abraçando o cliente, acarinhando o cliente, nos colocando no lugar do cliente. Era assim que eu fazia, atendia com carinho. E os clientes, claro que eu sei que muitos compraram, porque ficavam com pena de mim, com aquele bebezinho tão pequenininho, e eu tinha que sustentar, e eu tinha que gerir, eu tinha que prover toda aquela despesa. Então, foi dessa maneira, novamente, de porta em porta, vendendo produtos para os meus clientes. Na época, eram produtos de limpeza. Depois eu fui agregando. Peguei vários outros produtos cosméticos, produtos para utilidades do lar. E foi assim, com vários catálogos, que eu cheguei de porta em porta, vendendo. E em 6 meses, novamente falo, em 6 meses, me tornei a campeã de venda no estado do Rio Grande do Sul. Olha que era muita mulher para mim concorrer. E eu consegui. Então, se eu consigo, vocês também conseguem. Não é verdade, Raul? Parabéns, justamente por isso que eu queria conversar com você e transmitir esse recado para quem nos assiste, para quem nos ouve, porque realmente a história é legal e permite incentivar mais talentos a dizerem, eu posso, eu consigo, eu acredito. E eu sempre achei também que a venda, e essa venda empreendedora, essa visão empreendedora canalizada para vendas, faz com que abram-se muitas portas na tua vida e você passa a ter controle do teu destino. Você não fica refém do que está acontecendo. Você está sempre antenado em oportunidades, procurando opções e fazendo, né? Aí eu queria que você me contasse, se você se lembra, assim, de 1 ou 2 vendas que você fez que te marcaram, que são histórias, assim, interessantes, que podem ter sido, não sei, alguma pessoa que era difícil, complicada e que não comprava e que você conseguiu comprar, ou uma venda, nossa, gigante que você fez, ou em algum lugar inesperado que você nem esperava fazer uma venda ali, de repente saiu uma venda, né, ou alguém que te indicou, né, tipo, você ia abrir uma porta para você, quer dizer, ou tua primeira venda, ou, quer dizer, pode ser qualquer venda que você, assim, sem pensar muito, assim, pá, bate o olho e diz, pô, eu me lembro daquela pessoa, eu me lembro daquela venda. Conta pra gente. Raul, vou te contar 2 fatos muito interessantes. Eu, muito desbravadora, pensei assim, aonde que eu consigo colocar o meu produto? Aí eu comecei a pensar, eu vou começar a visitar hospitais. E cheguei nos hospitais e comecei a oferecer, a entregar meu cartão. Na verdade, não era bem um cartão. Eu fiz vários sachês com produtos e um sabonetinho que eu mesma fiz e coloquei meu cartãozinho. Entregava pessoa por pessoa como brinde. Eu fiz também uns imã de geladeira. Olha que graça! Coisa simples, que não precisa de muito dinheiro. Eu fiz uns imãs da geladeira e comecei a visitar os hospitais. Olha só. Aí o pessoal disse para mim, o segurança disse, mas a senhora não pode vender aqui. A senhora tem que pegar autorização. Digo, o senhor me perdoa, mas onde é que eu pego a autorização? A senhora tem que ir lá na UTI, que a encarregada do hospital trabalha lá. Cheguei lá para conversar com a Rosângela. Aí a Rosângela, apertei a campainha, a Rosângela veio me atender, né? Aí, nisso estava saindo uma pessoa que entrou em óbito.
Aí ela parou, aquela pessoa ali, e disse, pois não. Eu digo, ai, fiquei até chocada. Ela disse, pois não, vamos lá, o que tu precisa? Aí eu disse para ela que eu preciso, ok, me dá teu cartãozinho e já pode ir pelo hospital todinho a vender. A pessoa em óbito ao lado de mim, ela ali como se nada tivesse acontecido, e eu bem faceira, porque eu tinha conseguido conquistar a poder vender naquele hospital. Então, para mim, foi marcante, foi uma situação muito inusitada. E daí eu comecei a vender para tudo que é hospital da minha região, da região metropolitana, aí de madrugada, eu virava à noite, chegava em casa 6h30, 7 horas da manhã, atendendo as enfermeiras da madrugada. E aí, no outro dia, já tinha as associações de funcionário que eu comecei a atender também. Um dia, Raul, fui convidada para trabalhar numa grande multinacional aqui na região. Chegando lá, eles não tinham um local para que eu pudesse expor a minha mercadoria. Sabe para onde eu fui, Raul? Embaixo de uma árvore. Isso mesmo. Então, quando a gente quer fazer a diferença, realmente vender, não importa onde você esteja, em qualquer lugar, eu vendi horrores naquele dia com a minha mercadoria colocada. Eu coloquei assim, ó, levei um pano, não tinha nem mesa, embaixo de uma árvore, isso mesmo, eu coloquei minha mercadoria no chão e em cima de um pano e ali eu vendi. Anotava o produto, porque era tudo com desconto em folha, arrebentei a boca do balão embaixo de uma árvore. É isso aí. Quando a gente quer fazer a diferença, a gente faz. Eu não é, Raul? É isso aí. Grande história essa. É uma coisa que eu vejo muito nos campeões e nas campeãs de vendas. O que é para muitas pessoas de baixa performance uma justificativa para um resultado ruim, para um campeão, para uma campeã, ele imediatamente transforma isso numa oportunidade e diz, ok, eu não tenho de expor, mas eu vou expor e eu vou vender. Então, o que tem disponível, né? Então, e você achou uma árvore, achou um local, não perde a oportunidade. Olha, teve um dia muito bom. Uma pessoa menos empreendedora, com uma visão diferente, uma visão de baixa performance, já teria desistido, já teria dito, não dá, é difícil mesmo, e aí não vende, cai num ciclo vicioso. Lia, eu acho que você podia dar alguns conselhos, porque eu acho que tem muita gente que não está com essa postura toda otimista, não tem essa visão empreendedora, e aí as pessoas começam a ter uma vida um pouco mais complicada, mas elas mesmas é que estão fazendo isso e elas não conseguem, às vezes, enxergar. Então, você podia fazer alguns comentários rápidos sobre que conselhos você dá para quem quiser se manter motivado ou motivada? O que você faz na tua própria vida para se manter energizado assim? E o que você recomenda para quem está a fim de fazer um clique assim, dizer, puxa vida, eu queria um pouquinho mais disso de energia na minha vida, ou se eu sou um líder e estou vendo essa entrevista, eu estou ouvindo, eu queria isso um pouco na minha equipe. Os meus vendedores podiam ter um pouquinho mais da Lia, né? Essa energia assim. Então, tipo, que recomendações, que dicas que você dá? Primeiro lugar, a primeira dica que eu vou dar para vocês. Atendam o cliente como um rei. Atendam o cliente como um rei. Porque quando... Lia, eu tenho que fazer uma pausa aqui, porque a pessoa que está escutando no podcast também não tá ouvindo, mas a Lia acabou de colocar uma coroa dourada na cabeça, então, assim, perfeito, genial, assim, né? Não é só falar que o cliente é rei, é com uma coroa na cabeça mesmo. É isso. Porque eu coloquei uma coroa na minha cabeça, porque eu estou me colocando no lugar do cliente. Quando nós tratamos o nosso cliente como rei, nós atendemos eles com carinho,
Porque é assim que nós gostamos de ser tratados. Raul, vocês já pensaram na palavra atendimento? Atendimento é atenção ao sentimento. Deem atenção ao sentimento do cliente quando vocês forem atender o seu cliente. Prestem atenção no que ele quer e não no que vocês querem. Vocês ficam pensando que eu tenho metas e eu tenho objetivos, mas vocês não se colocam no lugar do cliente, no que interessa ao cliente, em agradar o cliente, em aconchegar o cliente, em abraçar o cliente, em dar um bom dia sincero, com alegria, com carinho, porque isso é percebido. Muitas vezes nos tornamos pessoas frias, permitimos que o exterior nos contaminem. Não! Tratem o cliente como vocês gostariam de ser tratados. Esse é o grande segredo, pessoal. Tratem como vocês gostariam de ser tratados em qualquer lugar. Vocês vão numa padaria, como vocês gostariam de ser tratados? Vocês vão nos supermercados, como vocês gostariam de ser tratados? Vocês vão em qualquer local, tratem da mesma maneira que vocês gostariam de ser tratados. Eu tenho uma premissa. Isso aqui é um bolo. Então, uma grande sacada que eu tenho desde os 8 anos naquela caderneta lá. O dia do aniversário do cliente. Eu sempre anotei e eu sempre anoto. Eu amo dizer feliz aniversário. Gente, isso faz toda a diferença. Lembrar do cliente por um dia e fazer um chamego. Porque os outros 364, ele é o seu cliente. Mas aquele dia do aniversário do cliente é único. Não se esqueçam nunca, mas nunca, de aconchegar. Atendimento, atenção ao sentimento do cliente. Esta é a grande sacada. É por isso que eu sou uma vencedora. Porque eu sempre cuidei muito do sentimento do meu cliente. O que ele queria de mim. Muito bem, tem uma excelente dica. Lia, uma das coisas que eu tenho notado também é que você é muito boa em... Porque, por exemplo, você tem a flor, a caneta não é uma caneta igual de todo mundo, quer dizer, você não se veste como todo mundo, você tem a sua caneta, o teu cartão, você falou, puxa vida, eu não quero que meu cartão seja igual de todo mundo, eu vou fazer o meu cartão, eu vou fazer o imã te colocar na geladeira. Então, essa coisa de marketing pessoal, certo? Então, por exemplo, você falou, puxa, o cliente é rei, aí você colocou a coroa na cabeça. Isso faz toda a diferença, as pessoas estão olhando e estão vendo. Todo mundo fala que o cliente é rei. Agora, quando eu entrevisto as pessoas, é muito comum falar, não, a importância do atendimento. Agora, você é a única palestrante que colocou uma coroa na cabeça, e então essa imagem, para mim, fica inesquecível. Isso é uma coisa natural tua? Você pensa nisso? Isso sai? Como é que é essa de você pegar e dizer, que mais você tem aí? Porque eu tô curioso aí, imaginando a sacolinha de mágica que você tem aí, que tira coelho da cartola, aí, né? Como é que é isso? Realmente, Raul, nas palestras, quando eu levo a minha história de sucesso e superação, eu sempre levo. Eu levo um tapete vermelho, onde eu digo para o cliente, assim, onde eu digo para as pessoas, atenda um cliente com um tapete vermelho. Ele é bem-vindo na minha vida, ele é bem-vindo no meu dia a dia, ele é bem-vindo na minha carteira, ele é bem-vindo para que eu possa atingir as minhas metas
no final do mês. Então, o cliente é bem-vindo. O tapete vermelho tem que fazer parte, nem que seja figurativamente. Verdade! Então, eu sempre levo um monte de acessórios. Se eu vou falar que nós tenhamos que ser organizados, nós temos que ser organizados, eu mostro a agenda. Muito embora muitos ainda usem o celular como agenda, usem somente o celular, mas muitos ainda anotam tudo na agenda. Organização. Quando eu falo sobre qualquer assunto, eu visualizo, eu mostro, porque faz toda a diferença mostrarmos aquilo que estamos falando. Eu me visto nas minhas apresentações e por onde eu vou, nos congressos, nos eventos que eu prestigio muito meus colegas, sempre vestida de gaúcha. Porque isso faz com que, primeiro, as pessoas me identificam, e segundo, eu tenho a minha marca. Deixe vocês também a marca de vocês. Oh, muito legal. Lia, foi um grande prazer conversar com você. Como eu te comentei, a gente tem tentado manter as entrevistas em meia hora e com pessoas como você, o tempo passou voando. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de a gente estar conversando. Sei que você tem uma agenda super agitada, a minha também é, e o fato da gente conseguir se encontrar hoje para conversar, acho que a gente tem que agradecer por isso. Então, queria agradecer pela tua presença, queria agradecer pela tua história, eu queria te parabenizar por toda essa tua trajetória, muito legal que você está fazendo. Uma das reclamações que a gente tem, de vez em quando, em alguns eventos da Venda Mais, é que a gente não tem mais mulheres palestrantes. Então, sempre que eu posso, eu gosto de dizer, tá aqui, olha aqui, vamos valorizar, certo? Então, é bom ver, assim, um nome novo surgindo para mim e poder ajudar a divulgar o teu trabalho. Então, eu queria que você terminasse comentando rapidamente para quem está nos assistindo ou ouvindo e que tem interesse em saber mais sobre o teu trabalho, uma pessoa que talvez possa querer te contratar para uma palestra dentro da empresa, como é que faz para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Lia Flor? A Lia Flor se encontra nas redes sociais, é só procurar como Lia Flor Palestrante Coach. Lá vocês me encontram. O meu e-mail é liaflorpalestrante@gmail.com. E entre em contato comigo. Mas primeiro, entre em contato com vocês mesmos. Atendam o cliente como vocês gostariam de ser tratados. Nunca esqueçam disso. Um beijo carinhoso para todos vocês. Fique com Deus. Obrigado, Raul, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Um abraço para você também, Lia, muito obrigado. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, a gente viu essa história muito legal da Lia Flor. Lembre que o Lia dela é L-Y-A, Flor Palestrante. Então, se você procurar no Google, você vai achar direto. O e-mail dela é lia, com Y, L-Y, a Flor Palestrante, tudo junto, @gmail, ou você encontrá-la também no Facebook, acho que é o jeito mais fácil de conversar com ela, tá bom? Ela é perfeita para eventos todo evento, eu acho que quando tiver mulher é perfeito, mas se você quiser uma visão empreendedora, se você tem, por exemplo, varejo e quer que os vendedores tenham essa visão de encantar o cliente, de atender bem, ela é perfeita para isso também, muita experiência em vendas diretas, quer dizer, é uma história de vida mesmo. Então, para você que está nos assistindo ou ouvindo, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Lembrando sempre que a nossa missão aqui na Venda Mais é de ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. Então, estamos juntos nessa missão. Agora é pegar o que a Lia falou, colocar em prática, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, boas vendas.